Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula e meu nome é Gustavo Paulino e como você já sabe, eu já comecei essa trajetória de produção de conteúdo. Se você não acompanha ou acompanhou os outros episódios, já saiu o episódio 1, o episódio 2. Estamos no episódio 3 e cada dia mais eu estou evoluindo como produtor de conteúdo, botando em prática tudo aquilo que eu aprendi durante 5 anos de bastidores da internet, cara. Fui um carinha que fiquei por muito tempo planejando e executando para outras pessoas estratégias de, enfim, marketing de conteúdo, marketing pago também, tráfego pago. E ao longo desse tempo todo, vendo todos esses especialistas que eu atendi na minha empresa, eu falei, cara, um dia eu quero fazer isso. E eis-me aqui, começando uma trajetória de 3 anos de conteúdo que eu me comprometi a fazer, porque a produção de conteúdo, ela parte do meu planejamento como estrategista e também ele parte, né, da minha evolução pessoal, porque para produzir conteúdo não é simplesmente sentar a bunda na cadeira e gravar, embora eu esteja fazendo exatamente isso. Produção de conteúdo exige planejamento, melhoria do expert. Então, para eu me adaptar a falar com câmera, para eu entender o setup de criação de conteúdo, a minha forma mais equilibrada e a melhor forma de eu produzir conteúdo que eu fique confortável, porque produção de conteúdo é isso, tem que ser muito mais confortável. Cara, sem enrolação nenhuma, eu separei a minha terceira aula para hoje. Com um tema muito legal, é o tema que você está vendo aí na descrição, que é visionário preso no operacional. E como eu mencionei, a minha evolução parte, né, de eu produzir conteúdo. Então eu tenho aqui um roteiro que eu planejo para essa aula e cada vez eu melhoro esse roteiro, melhoro como produtor de conteúdo, melhoro minha iluminação, melhoro minha dicção, minha didática. Tudo isso para documentar a minha evolução na internet e mostrar que é possível sustentar as suas ideias se você for capaz de apanhar da realidade, igual eu estou fazendo aqui. Então, sem muita enrolação, cara, porque eu separei os primeiros minutos desse vídeo para eu falar qualquer coisa que não seja roteirizada, porque eu abri esse espaço para eu falar qualquer coisa que esteja na minha cabeça, contextualizar algo que esteja acontecendo, como já saiu 2 episódios, estou produzindo conteúdo, enfim. Vamos direto pro roteiro. Eu já aprendi melhor, né, como que eu vou tratar, né, a produção de conteúdo. Então, título dessa aula, visionário preso no operacional, tá bom? Então, a ideia que me perseguiu foi justamente que, cara, eu tive muitas experiências de bastidores, fiz treinamentos, tive campo de batalha real em trabalhar nos bastidores, tá? E o que me fez me desenvolver como uma mente mais estratégica, tá? Então, contrariando a teoria do que o esforço diz, né? Que faça muito e será recompensado, eu falei, não, se eu não conseguir, ou seja, eu não posso simplesmente me esforçar operando porque eu sou um visionário. Essa foi a ideia e você já vai entender o porquê dessa ideia fazer sentido e como que você pode tirar, né, vantagens dessa aula para que você aplique e reflita melhor na sua vida. E espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, tá bom? Então o problema era exatamente isso. Eu identifiquei que eu era um visionário e eu peguei e falei, cara, eu não posso estar preso no operacional, sendo que eu tenho visão e sei para onde eu estou indo, né? Então vamos começar essa aula aqui, tá?
Deixa eu descer aqui pra baixo, direto pro roteiro. Eu tô com o roteiro pronto aqui do lado. É muito bom isso, cara, porque eu só sento a bunda na cadeira e gravo alguma coisa algo que eu planejei, cara, que legal. Então, vamos lá, cara, qual que é o objetivo dessa aula, tá? Eu quero que você entenda que ter visão, e não é visão de enxergar, tá? Você já vai entender o que é visão, tá? Visão não é delírio e nem arrogância, tá? O que muitas vezes o sofrimento profissional, ele não vem de incompetência, mas sim de estar preso operando, tá? Um sistema que você já enxerga ele de fora. Eu sei que isso pareceu um pouco complicado, tá? Para quem não entende de visão, ser um visionário, etc. Eu me identifico assim. Então, o objetivo dessa aula é isso, cara. Eu quero que você entenda que ser um visionário, ter visão, não é delírio e não é arrogância. Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente avançar, né, pro conteúdo do vídeo, tá bom? Vamos pro disclaimer fixo que eu tenho aqui preparado. Então, eu tenho que dizer ele repetidamente, diversas vezes, até eu conseguir decorar isso daqui, tá? Então, um disclaimer fixo eu vou ler aqui do lado, que é só para alinhar o jogo, tá? Esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse conteúdo, bora. Ou, se topar esse contrato, bora pro conteúdo. Errei ali, mas tá tudo bem. Deixa eu te contar o contexto, né? Da onde que surgiu essa ideia de visionário preso no operacional, tá bom? Então, eu vou te contextualizar aqui, tá? Porque durante muito tempo, eu trabalhando na internet, eu fiz exatamente tudo certo. Durante muito tempo eu fiz tudo certo. E mesmo assim, eu sentia que tinha alguma coisa que não se encaixava. E talvez eu achava que tinha alguma coisa errado comigo, tá bom? Então eu fui lá, né, durante esse tempo e percebi que quanto mais eu operava, né, como bastidor da internet, mais eu via que o problema não era esforço, e sim estrutura, tá bom? Então, eu não quero... eu tô melhorando minha didática, mas tudo bem. Eu sei que talvez não faça sentido isso agora, mas vai fazer sentido lá na frente, no final do vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo. E não se esquece de se inscrever e deixar o seu like, porque isso é importante pra mim, tá bom? Se você gostar do conteúdo, tá bom? Então, resumo aqui da história pra você entender, tá? Meu trabalho foi essencialmente de bastidor. Então, quando eu entrei na internet, praticamente ali, metade de 2021, eu comecei a fazer um pouco de tudo. Você já conhece, se você não sabe qual foi o meu primeiro emprego na internet, vai lá no segundo vídeo que tá lá, tá? Mas eu trabalhei na internet como com os bastidores, tá, do digital, e fiz muita coisa. Fiz produção de site, edição de vídeo, tráfego pago, que é o carro-chefe hoje da empresa, enfim, estratégias, tá, e trabalhar em eventos diretamente com players que são grandes no digital, tá? Que fazem os principais lançamentos, né? Eu tive perto dessa galera, então eu trabalhei muito tempo na internet com um bastidor, tá? Sendo bastidor. O que é o bastidor? O bastidor é a pessoa que não aparece. Por exemplo, eu agora estou aparecendo na câmera, mas para que isso aconteça, existiu um bastidor. No caso, sou eu mesmo, meu próprio bastidor, para a produção de conteúdo, tá? Mas existem, então eu que planejo, eu que faço tudo, mas hoje eu não estou mais diretamente no bastidor, nesse exato momento. Agora eu estou gravando, então existe um bastidor. O bastidor é a preparação, é o marketing, as estratégias, é como que a gente vai fazer as coisas, tá bom? E eu, como pessoa, sempre fui muito criativo.
minha mente rola com criatividade e eu não consigo parar de ter ideias, cara. eu sou, por natureza, uma pessoa muito criativa, tá? Mas eu tenho um talento, né? Por ser uma pessoa criativa, o meu talento é que, como eu consigo enxergar muito minha criatividade, isso me deu uma vantagem, que eu consigo enxergar sistemas, estruturas onde há desordem. Ou seja, eu consigo enxergar no meio do caos ordem. E eu consigo estruturar. É por isso que eu mencionei mente estratégica, enfim. Então, esse é o ponto 1 da história, onde eu entendo que, cara, eu comecei no bastidor, tendo muitas ideias, com essa minha natureza, né, de ser uma pessoa criativa, tá? E aí, durante esse tempo, eu me identifiquei como empresário, de fato, né, depois que eu comecei, né, a ter os primeiros clientes, aí eu me identifiquei como empresário e sem dedicar tempo estratégico, tá? Como a gente vinha de um mundo, né, de muita operacionalização, de muita demanda, porque a internet, assim, tem alta demanda, né? Então, quando a gente fica sem tempo, o empresário que opera o tempo todo, ele, sem dedicar tempo no estratégico, ele mata a empresa, tá? Então, eu saquei isso depois de passar muito tempo como empresário e sem dedicar exclusivamente tempo à estratégia, tá? E isso, cara, mata completamente a empresa, tá? Ou seja, eu tinha visão, eu enxergava o invisível, né? Mas eu não conseguia colocar isso no mundo real. E o que aconteceu, cara? Aí Cara, eu tinha muita visão. Porque eu tinha experiência de bastidor, eu trabalhei com pessoas que, enfim, são referências no mercado, ou tive perto, fui mentorado por essas pessoas. Então, eu consegui ter visão, eu consegui enxergar, e eu já vou explicar o que é a minha definição de visão, tá? E eu consegui, tá, ter muita visão por essa experiência de ser uma pessoa criativa e por essa experiência de bastidor, ter visão de aonde a minha empresa poderia chegar na internet, ter visão de onde a minha carreira profissional poderia chegar, né? Porque eu enxerguei o sucesso dos outros, eu enxerguei, né, as pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas e tendo resultados semelhantes. Então, peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho da minha criatividade, juntei e criei esse canal para expor as minhas ideias, tá? Mas existiu um ponto na minha trajetória que, por essa frustração, né, de estar constantemente no bastidor operando e ter muita visão, eu tinha essa inquietação, sentia que tinha algo errado, e foi aí que eu descobri um livro que mudou minha forma de pensar sobre empresas. O livro que eu li, eu vou pegar o livro, inclusive, peraí. Então, o livro que eu li que mudou a minha visão sobre empresas foi esse daqui, Visionário e Integrador. E aqui, aqui ele diz o seguinte: funcionou para a Disney e para McDonald's e para a Ford, cara. Ou seja, se funcionou para o Disney, para McDonald's e para Ford, por que não funcionaria para mim dentro do meu contexto? E nesse livro, cara, é incrível, porque eu descobri que essa minha inquietação que eu sentia tinha nome. E o nome disso era visão, é ser uma pessoa visionária. E a minha inquietação partia do ponto em que eu sabia tudo o que deveria acontecer, eu enxergava tudo, mas eu não conseguia aplicar isso de forma organizada. Então eu descobri que esse era o momento que, eu era um visionário. E aí, o que é um visionário? Um visionário, cara, pela definição do livro, é justamente essas características que eu descrevi. É uma pessoa que pensa muito, tem muitas ideias,
e normalmente não consegue executar todas essas ideias. Ou seja, ele tem 1000 ideias e pode ser que essas 1000 ideias sejam boas, mas ele não consegue executar, ou dessas 1000 ideias, uma é boa. Então o visionário tem essa característica, e eu tinha essa característica no próprio livro. O autor aqui, ele dá um checklist para você. Se você é um visionário, responda essas perguntas e a gente vai comparar as notas para ver se realmente você é um visionário. E eu gabaritei em todas elas. Então, depois ele fala sobre o integrador, mas como o foco aqui é falar sobre visão, visionário, eu vou deixar o integrador um pouco de lado hoje, tá bom? Então, eu entendi que tinha muita visão, mas eu não conseguia simplesmente organizar. E a ideia que eu captei do livro, tá? Que é o seguinte, cara, não se pode entender um sistema de dentro do sistema, tá? É necessário que, para que você entenda um sistema, é necessário que você saia do sistema para que você enxergue o sistema como ele realmente funciona. E aí eu falei, agora entendi, eu sou um visionário preso num sistema, tenho visão, mas não consigo executar. Por quê? Porque eu estou preso no sistema, porque eu não consigo organizar o sistema de dentro do sistema. E aí, no livro, cara, eu fiz exatamente o movimento em que o autor, ele revela, se você é um visionário, faça esse movimento para você, para sua empresa. Se você conseguir fazer esse movimento, vai ser um movimento muito certeiro para o momento do seu negócio e não vai ter volta, ou seja, vai ser muito proveitoso esse movimento. Qual que é o movimento que o autor deste livro aqui, ele descreve? Ele descreve o movimento do visionário. Se você é um visionário, você precisa subir na árvore para enxergar o caminho com mais clareza, tá? E desenhar o mapa para depois voltar, né, descer da árvore que você subiu, tá, com o sistema mais claro para você, tá, de forma a como eu vou organizar esse caos empresarial, tá. Então, basicamente, é uma forma que o autor descreve de você organizar a sua empresa, tá. É uma metáfora que ele diz, você não literalmente você vai subir em árvores, mas a ideia é que você saia do sistema, ou seja, pare de olhar o seu sistema e tentar olhar o seu sistema de dentro do sistema. Para de operar aquilo que você está fazendo e faça o movimento de subir na árvore. Qual que é esse movimento? É parar, sentar a bunda na cadeira, comprar diversos livros, comparar, assimilar, fazer comparações, estudar, investigar e aí enxergar o problema real da sua empresa, da sua vida. Esse é o movimento de subir na árvore, desenhar o mapa e voltar para dentro do sistema com o mapa. E foi exatamente isso que eu fiz, tá bom? Eu saí exatamente do operacional da minha empresa para focar em entender como que essa jossa funciona, e você já deve estar contextualizado que o movimento que eu fiz foi um ato que me fez descobrir uma gramática estrutural que organiza qualquer empresa como se fosse código. Literalmente isso, e eu sustento essa afirmação. Eu sei que ela é ousada e é justamente esse o objetivo do canal, sustentar as minhas ideias. Eu vou ver até onde essa minha ideia se sustenta na realidade. E eu não sou nenhum charlatão aqui, tá? Eu escrevi artigo, submeti a revista OT, que é uma revista gringa lá da Europa, para levar em consideração a publicação. Levei um feedback, vou refinar isso, mas levei um feedback positivo em diversos pontos do meu trabalho que me impulsionaram a, olha, você está no caminho certo, só reajusta um pouco a sua abordagem. Enfim, não é o tema do vídeo, mas só para contextualizar, tá?
Esse foi o contexto, né? Então, bastidor, só pra você entender. Bastidor da internet, esse foi o meu começo. Ponto 2 da minha história, cara, que eu descobri que eu era um visionário, eu tinha muitas ideias, mas não conseguia organizar. Li um livro que mudou minha perspectiva sobre empreendedorismo, sobre como empreender. Entendi qual que era a minha personalidade, visionário, tá? e esse é o contexto desse vídeo, tá bom? Da história desse vídeo que eu precisava te dizer, tá bom? E aí a gente entra, né, pro conceito central da aula, tá bom? Então, o que você precisa entender é o seguinte, tá? Que eu vou explicar aqui agora, ó, visão não é diferente de espiritualidade maluca, tá bom? Visão é enxergar antes do senso comum, tá bom? É a capacidade de enxergar sistemas, formas de organizar que ainda não existem. Isso é ter visão. Essa é a definição de visão. Visão é enxergar o invisível, tá bom? Então, toda grande empresa, tá, teve alguém com visão. E aí é justamente o autor do livro aí descreve. Funcionou para a Disney, McDonald's e Ford. Todos eles tiveram um visionário. E é uma história bem clássica, né? Talvez você já tenha ouvido sobre a história do Walt Disney, que ele faleceu e a filha dele, né, descreveu que ele, na verdade, em uma entrevista, quando o Walt Disney ele faleceu acho que um dia antes do parque Disney ser inaugurado. Então, ele, como visionário, ele não viu com os próprios olhos. Aliás, na verdade, ele viu porque ele era um visionário, mas a entrevista da filha dele, eu tô forçando a minha memória para lembrar disso, é que a filha dele falou assim: nossa, a repórter perguntou algo assim do tipo: nossa, seu pai construiu tudo isso e ele não vai ver, né, o parque em funcionamento. E a filha dele pegou e disse: na verdade, o meu pai foi a primeira pessoa que enxergou a Disney. Ou seja, visão, cara, tudo e depois os trabalhos dele da Disney, tudo surgiu do invisível, de subir na árvore, de enxergar o que não era comum para todo mundo e estruturar isso em um mapa que se tornasse visível para as outras pessoas. Então, visão é diferente de espiritualidade. Toda grande empresa na história teve um visionário, tá? Eu dei o exemplo da Disney, mas a gente pode pensar, por exemplo, no Elon Musk. Visionário puro, cara. Foguete dando ré, entende? Morar em Marte. Tudo isso parte de uma mente visionária. Jeff Bezos, ele teve a visão, ele pela experiência de mundo dele, ele teve a visão de enxergar o futuro do e-commerce. Eu acho que é isso, né, a história. O Walt Disney, enfim, o Jeff Bezos, né? Então, todas essas grandes empresas tiveram um visionário por detrás, tá bom? E aí, cara, se você se identifica com isso, significa que se você opera demais, você fica cego, tá bom? Então, o sistema te consome, a lista de tarefas é infinita, os problemas eles nunca vão acabar, tá? Entenda isso. Como empresário, eu sou empresário de campo de batalha mesmo da internet, nunca acabou. Problemas, reuniões, listas de tarefas, tudo isso é infinito. Eu não acreditava e realmente é infinito. Sempre vai ter, sempre vai ter. E operar demais cega você, porque você nunca sai do sistema para entender o sistema de fora, tá bom? Então, quem só opera e não dedica tempo para pensar na sua visão, inevitavelmente cai na armadilha do urgente versus importante. E o que acontece quando você troca o que é urgente, o que você
dá importância mais para o que é urgente do que é importante, o que acontece, você nunca resolve o problema do caos, porque o caos ele só se resolve quando a gente inverte a lógica. A gente primeiro tem que cuidar das coisas que são importantes, porque a urgência, tarefas, clientes, lista de tarefas, lista de problemas, elas são infinitas, mas as coisas importantes que sustentam toda essa infinitude, elas devem vir primeiro. Então, inevitavelmente, se você opera demais e você tem características de visionário, você cai na armadilha do urgente e importante. E não só para quem tem características de visionário. Essa regra funciona para todo mundo, independente se você... Todo mundo é um visionário em determinado grau, mas o livro aqui ele descreve que algumas pessoas têm características e personalidades maiores de ser um visionário, né? Por exemplo, eu trabalho na minha empresa, eu sou um visionário puro, meu irmão, ele é um integrador puro, cara. Integrador puro é aquela pessoa que se preocupa mais com o curto prazo, entende as necessidades do curto prazo e não se preocupa tanto com a visão, porque, enfim... É uma característica de personalidade, e aqui ele faz o teste. Se você quiser pegar o livro para ler, é bem interessante para você entender, tá bom? Então, quem só executa sem estratégia fica refém do próprio sistema que você mesmo está, tá bom? E sair do sistema é um movimento estratégico, tá? Então, se você sai e sobe na árvore, ou seja, sair do sistema, você acaba enxergando. E sair do sistema não é um movimento estratégico, não é irresponsabilidade. É, na verdade, o maior ato de responsabilidade que um empresário pode ter, tá? Porque você assume uma responsabilidade ainda maior, porque, cara, pensar estrategicamente, tá? Criar novos caminhos neurais, sentar a bunda na cadeira e resolver um problema cognitivo é algo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, mas é extremamente importante para você resolver as urgências, as tarefas, tudo aquilo que é infinito e que nunca acaba, tá bom? Então, primeiro você enxerga, depois você organiza e depois você volta com o mapa. É basicamente isso, tá bom? E aí você pode me perguntar, tá, Gustavo, legal isso aí que tu falou de sair do operacional, de parar de operar, mas eu não posso sair do meu operacional agora. Você pode me perguntar isso, né? E aí eu venho e te respondo, talvez não agora, mas você já pensou em como tornar isso possível? Porque tudo que eu fiz para poder fazer esse movimento não veio de graça. Eu passei anos dedicando tempo, estudo, em isolamento, tá? Preço emocional, enfim. Tudo isso para poder fazer esse movimento. Então pense em como que você pode fazer esse movimento. E não necessariamente fazer esse movimento de forma brutal. Vai fazendo aos poucos, né? Cria habilidade de delegação, cria habilidades, né, de cada vez mais operar menos e planejar mais. Isso te traz vantagens competitivas, tá bom? E a outra pergunta que você pode me fazer é: isso é coisa de quem se acha especial? E a resposta é não, cara, não é sobre ser especial. É sobre entender onde sua mente funciona melhor, tá? E parar de se punir por isso, de achar que não operar é algo de gente especial. Não, como eu já disse, é algo de gente com responsabilidade maior, tá bom? Então, só para fechar, essa aula aqui já ficou um pouco longa, eu tô treinando ainda, eu quero que hoje você entenda que visão não é maluquice, tá? E que existe sim fundamentação teórica para isso, para sustentar essa ideia, inclusive em livros, tá? E eu quero que você considere essa ideia de que se tem visão, né? De que você pode ter visão e de que você pode ter essas características. Mas eu precisava fazer esse conteúdo porque eu precisava contextualizar o meu canal em relação à minha trajetória na internet, tá bom? Então, já estamos no final do nosso vídeo aqui, né? Então, talvez
você não esteja perdido. Talvez você só esteja tentando enxergar um sistema de dentro dele, tá? E só para finalizar aqui o disclaimer fixo que eu faço em todo vídeo é que toda quarta, às 20 horas, horário de Brasília, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa aqui é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Meu nome é Gustavo Paulino e a gente se vê no próximo episódio, na próxima quarta, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve e deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante pra mim. Então, obrigado por mais um vídeo e até mais!